Tarde a todos. Muito bem, sejam bem-vindos, visíveis e invisíveis. Vamos fazer a leitura da nossa página para a harmonização da nossa ambiência, nosso eu interior, para deixarmos todas as preocupações para mais tarde, para depois, e nos concentrarmos aqui. Nossa página hoje é do livro Episódios Diários, Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco. E o tema que ela traz é falando sobre a nossa evolução. É da lei o axioma que cada um evolui com um esforço próprio e que a colheita é a resposta da sementeira. Fadado à perfeição, o espírito adquire sabedoria mediante as experiências que vive, conquistando, palmo a palmo, os espaços da evolução. Quando erra, repete o tentame até acertar-lo. Quando prejudica, volve a reparar, auxiliando a quem afligiu. Desse modo, o trabalho é pessoal e intransferível. Embora receba ajuda, orientação e estímulo, a ação é de cada um, semeando sempre, porque a cada ação corresponde uma equivalente reação, seguirás adiante conforme te proponhas e te empenhes por executá-lo. Ocorrendo injunções afligentes que te levem à dor, conscientiza-te de que são necessárias para mais valiosas conquistas morais e esparze bondade, embora as circunstâncias dolorosas. O que hoje te chega foi arrojado ontem. Da mesma forma, o que ora aciones, reencontrarás mais tarde. Não desperdices este momento recorrendo a queixas e a lamentações que somente perturbam e geram mal-estar. Uma atitude otimista e uma realização fecunda fomentam resultados positivos que se transformam em conquistas libertadoras. Vamos, então, nesse momento, olharmos para o nosso interior, buscando a concentração, buscando a alegria de nos reunirmos mais uma vez em torno dos ensinamentos de Jesus, recebendo o amparo dos mensageiros que ele tão amorosamente nos envia para facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão dos estudos que vamos abordar. E assim envolvidos pelo amor e pela luz do nosso divino amigo, dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, com alegria e gratidão, nós pedimos pelo início do nosso estudo nesta tarde, dando graças a Deus, nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Oba, graças a Deus. Vamos falar do egoísmo, minha gente. Coisa difícil. E vamos só lembrar, estamos no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Vamos lembrar, né, da passagem, quando Mateus anota a conversa que Jesus teve
quando confrontado pelos fariseus, e que Jesus responde que o mandamento maior da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E disse que este era o maior mandamento, o primeiro, mas tem também o segundo, que é semelhante a este, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus registrou no evangelho dele, no capítulo 22, versículo 34 a 40, dando sequência também no capítulo 7, versículo 12, quando diz: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. E, por fim, nós encontramos também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 31. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. E agora, dentro das instruções dos Espíritos, nós vamos para o item sobre o egoísmo, que é o item 11 e 12. O primeiro é uma mensagem de Emmanuel, trazida em Paris, 1861. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Então, nós estamos aqui, nessa existência, para o nosso progresso, para o nosso aprendizado, nosso crescimento. E Emmanuel já traz para nós a informação de que o egoísmo é a chaga da humanidade, de todos nós. Por quê? Essa orientação não é para os cristãos ou para os não cristãos, é para toda a humanidade, e que precisa desaparecer da Terra porque atrapalha esse desenvolvimento necessário para chegarmos ao nosso aperfeiçoamento. E chaga, essa ferida, essa aflição, ela pode ser chamada de aflição, no sentido que nos perturba, nos causa essa perturbação por conta de já sabermos um pouco que precisamos nos afastar desse sentimento que atrapalha o nosso crescimento e traz angústia, traz sofrimento, porque muitas das vezes nós não conseguimos passar aí por ela de uma forma mais direta, mais com resultado mais positivo, né? Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer com que a Terra ascenda na hierarquia do mundo, porque essa ferida ela é tão grande, por isso que também pode ser chamada de chaga, ela é tão grande que ela é uma calamidade, é uma catástrofe, que nos traz todos esses obstáculos, essa infelicidade e muitas adversidades. Mas a Terra também, chamada de mundo de provas e expiações, está no planejamento passar para planeta de regeneração. Só que não passa, é ela, a Terra, o planeta, que vai se transformar, precisa do nosso trabalho. Aí vamos seguir. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Então, é como se Emmanuel, nesse momento, declarasse guerra ao egoísmo.
essa guerra não significa aquela guerra que a gente conhece, que um combate ao outro, a guerra de nação, a dominação, essa disputa pelo poder. E essas armas não são as armas físicas, materiais, é que as armas necessárias, Emmanuel deixa bem claro, que é a força e que é a coragem. No sentido, não é também a força bruta, não é a força física, é a intensidade que nós colocamos na nossa ação, o estímulo que dá aquele impulso, aquela catapulta lá que vai fazer nos impulsionarmos para o alto, para a frente, é a nossa força de vontade de superar os obstáculos, as adversidades que nós mesmos vamos colocando e vencer a si próprio e não vencer ao outro. E a coragem, que Emmanuel também fala, com coragem, que é a firmeza, a determinação, a decisão e a constância também. Nádia tem contribuído com isso, quando ela diz que o passinho pode ser pequeno, mas que ele seja constante, que não haja paradas muito significativas, paradas muito grandes, que haja essa constância. E, sobretudo, a coragem de decidir, porque somos nós que decidimos suavizar ou aumentar o amargor das nossas próprias aflições. Então, se já sabemos de algo que nos atrapalha, vamos vencendo isso, já sabendo, para estarmos um tanto mais coerentes, né? Aquela firmeza na nossa ação. É tão reconfortante quando nós, pelo próprio esforço que fazemos, conseguimos mudar o rumo do nosso caminho, quando nós conseguimos embelezar o nosso caminho com as nossas atitudes, com os nossos bons pensamentos, com os nossos sentimentos melhores, como se nós dessemos uma roupagem bonita, isso tudo, cultivando nós mesmos, né? Cuidando, semeando de forma produtiva, que essa semeadura possa ser útil para nós, retroalimentando, mas também fortalecendo e ampliando as possibilidades de um caminhar mais seguro, mais harmonioso, e também dos que caminham conosco, né? Nós temos repetido algumas vezes que, se quisermos ir rápido, vamos sozinhos, mas se quisermos ir longe, vamos juntos. Então, podemos ir nesse caminhar, nesse trabalho, nesse esforço de semeadura produtiva e embelezando o nosso caminho, harmonizando o nosso caminho, com coragem e com força. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos outros. E quando vemos a palavrinha aqui, inteligência, dá a impressão de ser aquele coeficiente, aquela rapidez no raciocínio, mas inteligências aqui, o espírito, o ser inteligente da criação. E devorador esse monstro que vai minando a nossa percepção de nos vermos como interdependentes, esse crescer, caminhar juntos, do qual nós falávamos, né? Progredirmos juntos, como irmãos. É nesse sentido. Quando ele chama aqui também filho do orgulho,
Ao invés de nos percebermos como filhos de Deus, nós nos conduzimos como se estivéssemos adotando, entre aspas, o egoísmo, que é o filho do orgulho. Nós fazemos uma adoção. O orgulho, então, que é esse sentimento que nos coloca acima de tudo, acima de todos. Nós nos achamos, que nos faz ver os fatos de tudo o que acontece ao nosso redor com essa arrogância de saber mais, de conhecer mais, de fazer melhor do que todo mundo, desrespeitando a todos os demais, porque não temos capacidade de atribuir ou reconhecer valor no outro, porque concentramos tudo em nós mesmos, né? E ele diz também que é a negação da caridade, justo o oposto, porque a caridade, antes de mais nada, é o que nos impulsiona para o outro. Mas se nós, nessa postura orgulhosa, egoísta, nos colocamos superior ao outro, como vamos estender os nossos sentimentos para a necessidade do outro? Como vamos buscar o atendimento, minimizar, aliviar o sofrimento do outro, se nós nem percebemos por estarmos absolutamente concentrados em nós mesmos? E a necessidade do outro pode ser material, mas pode ser também espiritual, pode precisar de um apoio, pode precisar aliviar uma angústia, um medo, qualquer sentimento ali que necessite de uma palavra de conforto, de esclarecimento, de consolo, né? Então, essa caridade é a verdadeira caridade, que abrange o aspecto também de promover o outro, tirá-lo do sofrimento. Não a caridade da esmola, que humilha o outro, colocando o outro numa situação de inferioridade, ressaltando as suas fragilidades, como a dizer: olhem para mim, vejam como que eu sou generoso. Né? Não é essa a caridade da qual nós estamos falando, porque é essa que humilha, que fere, que pisoteia, essa é a caridade do orgulhoso. Né? Dando sequência à mensagem de Emmanuel, Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando Jesus, o primeiro, né, Jesus, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro, Pilatos, lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, ele deixa que o conduzam ao suplício, né? Quando ele está aquele gesto de lavar as mãos. E aí nos lembra, há uma história, eu não sei a origem, mas é numa fazenda que o casal, os proprietários da fazenda, eles compram uma ratoeira, porque estava havendo lá uns ataques de ratos, comendo lá as comidinhas saborosas da cozinha da fazenda. E aí o rato vê chegar, reconhece que é uma ratoeira e fica apavorado e vai procurar, vai falar para a galinha: ai, dona Galinha, eu estou muito preocupado, o dono comprou uma ratoeira, e agora? E a galinha, muito, lava as mãos. O que eu tenho a ver com isso? Eu não vou lá na cozinha, eu não vou pegar comida que só o rato tem.
é com você, se vira. E aí ele vai para o outro animal, chega no porco, e aí também fala dele, o porco, do mesmo jeito, enfim, chega na dona vaca, a dona vaca também não quer saber, diz que não tem nada a ver com isso, que ninguém queria saber, ninguém deu atenção à preocupação do rato. E aí passa, ou na mesma noite, ou na noite seguinte, a ratoeira é desarmada com aquele barulho, a dona da casa vai lá para verificar, e aí a ratoeira tinha prendido o rabo de uma cobra. E aí, mas ela, quando não vê direito, estava lá, ela é picada pela cobra. E aí vai aquela correria e socorre daqui, ela doente, passando mal, e as dificuldades, enfim. O que é bom para quem está doente? Seja de picada de cobra, seja de que doença for, uma canjinha de galinha. Então, a galinha já vai ser sacrificada, vai para a panela e vira uma canja para alimentar a doente. E aí chegam os vizinhos, ficam sabendo nos arredores dos outros fazendeiros, e chegam lá e precisavam comer. O que acontece? Mata o porco para alimentar as visitas que foram lá prestar solidariedade para a dona da casa que estava doente. Não tem jeito, a dona parte, desencarna, e aí acabou matando a vaca. Eu não lembro exatamente por quê, mas é para alimentar, que é mais gente ainda que vem para o velório, algo nesse sentido. Enfim, a mensagem dessa história da ratoeira é que, seja o que for, nós temos sim um que ver uns com os outros. Eu posso não ser uma ratinha, mas se chegar uma ratoeira nas proximidades, temos sim todos a ver com esse objeto, temos a ver com a finalidade desse objeto, para que ele chegou ali, para acabar com o quê? Atingir quem? Todas as consequências estão interligadas. Beleza? Então, vai assim, não adianta, Pilatos lava a mão, nós costumamos lavar as nossas mãos e temos mesmo por hábito. Não, eu não tenho nada com isso. Às vezes, é um projeto que chega para nós simplesmente assinarmos, um abaixo-assinado, alguma coisa que pede por uma categoria tal. E aí, não é da minha classe, não é da minha categoria profissional, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, direta ou indiretamente, todos temos muito a ver uns com os outros. E aí, dando a sequência, e é esse antagonismo, né, essa divergência entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, ele já chamou de chaga, né, agora está aqui, chamando a atenção com palavras duras sobre o egoísmo, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar
sua veste viril para o que cumpre, que primeiramente o expilais dos vossos corações. Então, quando a gente fala em encargo e em dever, já temos falado nessas palavrinhas, principalmente sobre o dever, isso causa certo desconforto, causa um certo incômodo a alguns de nós, por esse aspecto de obrigatoriedade. Nós já temos falado sobre isso por aqui. Mas encargo no sentido de responsabilidade. Ontem nós falávamos, né, que não há culpa, há responsabilidade. E o encargo, com esse aspecto de responsabilidade, já nos remete à aliança com Jesus. Nós falamos isso em capítulos anteriores. Essa aliança, esse compromisso ali com Jesus. Então, o encargo e o dever, ele deixa de ter essa característica de obrigação e passa a ser concordância, passa a ser o respeito à condição do outro. Essa questão de só conseguirmos sermos caridosos se chegarmos ao outro com abertura, sem julgamentos, sem nos classificarmos como maiores, como superiores. Então, essa concordância, essa responsabilidade no reerguimento dos nossos irmãos, não somos filhos do orgulho, somos filhos da luz, somos filhos de Deus. Então, esse dever de respeitar a condição do outro, de sermos fraternos, de conseguirmos trocar conhecimento, trocar vivências, trocar sentimentos, os nossos afetos. Esses são os nossos encargos. Eles não pesam, não há esse sentido de obrigação, com esse aspecto pesado. Ele é a nossa aliança com Jesus, é a nossa responsabilidade diante de Deus, nosso Pai, de nos tornarmos melhores, de progredirmos. Então, nesse sentido, nós nos tornamos capazes de construirmos pontes, elevar os sentimentos, os valores morais, ver o outro de fato como nossos irmãos, e ao elevarmos os nossos sentimentos, contribuirmos para a elevação do outro, através do nosso exemplo, através da nossa solidariedade, através da nossa fraternidade. Então, dessa forma, com esse empenho, nós vamos expulsando o egoísmo do nosso planeta, porque, como já dissemos, o planeta por si só, como Terra, como planeta, no aspecto físico-material, ele não se transforma sem a transformação dos seus habitantes, ou seja, a nossa transformação, porque somos nós que habitamos aqui no nosso planetinha, com muitas provas, né, ainda para enfrentar. E aí tem uma historinha também muito simpática no livro Alvorada Cristã, do Neio Lúcio, através da psicografia do Chico. Fala de um rei que era poderoso e sábio, e ele já estava ficando ali, envelhecido, meio doente, e ele tinha 3 filhos. Aí ele reúne e ele dá a cada um desses filhos, ele dá 2 camelos carregados de ouro, de prata e pedras preciosas. E diz para os 3 filhos: vocês vão gastar esses tesouros em viagens pelo reino.
dentro do próprio reino deles, durante 3 meses. Mas vocês têm a obrigação de voltarem logo após o prazo, para que eu possa, em cima das experiências vivenciadas por vocês, eu escolher o príncipe que vai suceder o trono, ao meu mandato lá, fugiu o nome, mas substituiu o rei. Aí acabou o prazo dos 3 meses, os jovens regressaram, os 3. Os 2 mais velhos chegaram exibindo mantos riquíssimos, com um ruído de carruagens maravilhosas. E o terceiro vinha a pé, cansado, se apoiando lá num cajado, parecia um mendigo. Ele despertou, inclusive, o assombro de todo mundo, a ironia daquelas pessoas que viram, que assistiram àquela chegada. Mas o rei era bom, ele era poderoso, sábio e bom. Ele abençoou os 3 filhos e foi ouvir o que cada um tinha para dizer. O primeiro filho se aproxima, faz aquela reverência ao pai e diz: meu pai e meu soberano, eu viajei todo o centro do país e adquiri para o teu descanso um admirável palácio, onde teu nome será venerado para sempre. Comprei escravos vigorosos, porque eles vão te servir. E reuni nesse castelo, digno de ti, todas as maravilhas de nosso tempo. Então, nessa moradia, nesse castelo que eu providenciei, o senhor poderá governar sempre honrado, forte e feliz. O rei pronunciou algumas palavras ali de agradecimento e pediu para o segundo filho se apresentar. O segundo filho: meu pai e meu rei, muito contente, eu trago a coleção de tapetes mais ricos do mundo. Dezenas de pessoas perderam o dom da vista a fim de tecer esses tapetes. Aproxima-se aqui da cidade, aqui do reino, uma caravana de 20 camelos carregando essas preciosidades que eu ofereço, ó augusto dirigente, para revelares a tua fortuna e o teu poder. O rei também disse algumas palavras, agradeceu e pediu para que o terceiro filho, que chegou todo estrupiado, se aproximasse. E aí o terceiro filho: amado pai, não trouxe qualquer troféu para o seu trono venerável e glorioso. Eu viajei pela terra que o Supremo Senhor te confiou, de norte a sul, de leste a oeste, e vi que os súditos esperam de teu governo a paz e o bem-estar. Nas montanhas, encontrei a febre devorando corpos mal abrigados e movimentei médicos e remédios para atender os sofrimentos. Ao norte, vi a ignorância dominando milhares de meninos e jovens desamparados e instalei escolas em nome da tua administração, que é justa. A oeste, nas regiões pantanosas, fui surpreendido por bandos de leprosos e deles conveniente asilo, também em teu nome. Nas cidades do sul, notei que centenas de mulheres e crianças são vilmente exploradas pela maldade
humana. E iniciei a construção de oficinas em que o trabalho edificante as recolha. Nas fronteiras, conheci inúmeros escravos de ombros feridos, amargurados e doentes, e libertei-os, anunciando-lhes a magnanimidade da tua coroa. A comoção tomou conta. Foi feito um grande silêncio e o velho soberano percebeu-se que ele estava com os olhos cheios de lágrimas. O rapaz, o terceiro filho, cobrou novo ânimo e terminou. Perdoa-me se entreguei teu dinheiro aos necessitados e desculpa-me se regresso à tua presença envolvido em extrema pobreza, por haver conhecido de perto a miséria, a enfermidade, a ignorância e a fome nos domínios que o céu conferiu às tuas mãos benfeitoras. A única dádiva que te trago, amado Pai, é o meu coração reconhecido pelo ensinamento que me deste, permitindo-me contemplar o serviço que me cabe fazer. Não desejo descansar enquanto houver sofrimento neste reino, porque aprendi contigo que as necessidades dos filhos do povo são iguais às dos filhos do rei. E aí o velho rei, chorando, muito emocionado, desceu do trono, abraçou demoradamente o filho esfarrapado, retirou a coroa da sua própria cabeça e colocou-a sobre a fronte desse terceiro filho, exclamando solene: Grande príncipe, Deus, o eterno Senhor, te abençoe para sempre. É a ti que compete o direito de governar enquanto viveres. A multidão aplaudiu, delirando de júbilo, enquanto o jovem soberano, ajoelhado, soluçava de emoção e reconhecimento. E aí, esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo se acaba, ele se perde, né? E a Terra pode se elevar, ascender a uma posição mais confortável para os habitantes, porque os habitantes podem se transformar. O item 12 é a mensagem de Pascal, também em 1862, em Sens. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Ele já começa, Pascal já inicia a sua mensagem falando sobre se os homens se amassem com mútuo amor, mútuo, esse amor correspondido, esse amor recíproco. E há várias quintas-feiras nós falávamos dessa reciprocidade, a lei de reciprocidade, essa troca. Enquanto nós não fizermos ao outro o que queremos que o outro nos faça, os obstáculos estarão aí para serem ultrapassados, mas não vão sair dos nossos caminhos se não for também com muito amor. E no item 8, quando falávamos sobre a lei de amor, na mensagem de Lázaro, Lázaro traz uma colocação muito importante, que é bom rever, relembrar. De repente, passamos por ela mais rapidamente, e é bom fixar um pouco. Lázaro diz, no item 8, em um dos parágrafos, que
A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. E é muito interessante, porque personalidade é a individualidade, e a fusão, que é a absorção, que é a integração, é a união. Então, se a lei de amor substitui esse individual pela união dos seres, essa força de amor é muito grande. E se os homens se amassem assim, dessa forma recíproca, com essa troca, esse amor correspondido, né? Nós avançaríamos com muito mais rapidez, com muito mais segurança. E ele continua que, mais para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Olha aqui o esforço, de novo, com esforço, árduo esforço. Esse árduo esforço, por mais que nos doa, por mais que nos incomode, desde o capítulo 3, e já estamos no capítulo 11, lá no capítulo 3, Santo Agostinho falava que é um trabalho árduo, é um esforço grande que a gente precisa fazer, é a força de vontade de superar, de vencer a nós mesmos, né? A si próprio, não é ao outro, e é com coragem, né? Emmanuel também reforça no item anterior que acabamos de ver, e sensíveis ao sofrimento alheio, para poder usar de caridade. Eu tenho que estar sensível, eu tenho que estar aberta, eu tenho que estar com essa prontidão no meu coração, de portas abertas, né? Porque a rigidez, se nós não tivermos essa sensibilidade, porque o que é a rigidez? Que ele vai falar aqui. A rigidez mata os bons sentimentos. A rigidez é esse apego aferrado que nós temos às nossas próprias ideias, às nossas próprias opiniões, ao nosso gosto. A rigidez que bloqueia a nossa percepção para ver, para admitir os nossos equívocos. Como que eu vou ver se eu estou ali achando que eu sou perfeita, que eu sou melhor, que eu faço melhor, né? Então, essa rigidez já dá esse bloqueio para admitirmos os nossos equívocos, as nossas limitações. A rigidez também nos incapacita de aceitar um ponto de vista diferente do meu. Eu é que estou certa, eu que sou a dona da verdade. A rigidez nos impede de abrir espaço para as diferenças pessoais. Essas diferenças estão do nosso lado o tempo todo, porque estão nos círculos familiares, nos círculos sociais. E nós só crescemos com a diversidade. Eu não cresço com o meu igual. E aí, mas é muito difícil, porque o meu orgulho, o meu egoísmo, como eu olho só para mim, eu só enxergo a mim mesma, então, como que eu vou abrir espaço para o outro, para admitir a beleza, a grandeza, a sabedoria do outro? E aí, Pascal continua. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Ele socorria, assim, a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Modelo, querer ser igual, eu quero um modelo igual, mas aí nós temos a dificuldade para seguir Jesus. Essa reputação, nós não devemos nos preocupar com o que os outros pensam sobre nós. Na verdade, nós devemos nos preocupar com o que nós pensamos a respeito dos outros.
porque sobre o meu pensamento é que eu tenho o poder de controlar, de direcionar de uma forma diferente. Eu não tenho o poder de comandar o pensamento do outro. Então, não me importa. Eu não tenho que estar defendendo a minha reputação. Se a minha consciência está tranquila e se o que eu penso sobre os outros são pensamentos justos, são pensamentos nobres, são pensamentos bons, está ótimo. Agora, quais são os pensamentos que eu estou acolhendo? É pensamento de julgamento, de censura? Que juízo de valor eu estou fazendo sobre o meu próximo? Cabe a nós essa resposta, né? E aí, se na Terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem certos. E aí nos chega um questionamento sobre essa questão do mal. E aí passa por nós esse pensamento. Ora, tem bom, tem mal? E como é que foi? Como é que é essa história? Deus criou espíritos maus? A pergunta do livro, O Livro dos Espíritos, a questão 115, ele diz para nós, Kardec pergunta, se uns terão sido criados bons e outros maus. E a resposta claríssima que nós já sabemos, apenas para fortalecer nossa reflexão. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem saber. Isso é, sem saber. E na questão 121, Kardec insiste, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes sem saber. Tendo tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria, por escolha própria. Por isso que lá no outro item, nós também falávamos isso. Decisão, escolha nossa. Nós é que fazemos essa escolha. E aí, na sequência, começai vós por dar o exemplo. Sedes caridosos para com todos indistintamente. Somos todos irmãos. Esforçai-vos, de novo, mais uma vez, o esforço, por não atentar nos que vos olham com desdém. É aquilo. Não adianta, o outro me olha com desdém, mas eu estou desdenhando dele. Importa o meu sentimento, importa o meu pensamento. Deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus, que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. E encargo nós também já vimos no item anterior, que é responsabilidade. Então, Deus se responsabiliza pelo julgamento, não nós. Qual é a nossa responsabilidade? Progredir junto, nos transformarmos, nos aperfeiçoarmos, nos tornarmos cumpridores das leis divinas, porque são soberanas leis, imutáveis leis. Então, Deus, soberanamente justo, que vai fazer esse julgamento de quem está saindo aí fora da
escrita. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, como eu me acho melhor, como eu me acho com maior, detentora de maior conhecimento, como eu acho que eu faço tudo melhor do que os outros, eu só enxergo a mim mesmo, tudo é para mim. Então, ao mesmo tempo, esse orgulho me leva ao egoísmo. Eles andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Aquele que levar vantagem, que passa a perna no outro, que se une a alguém apenas em busca de projeção, de status, de poder, desrespeita até os afetos, porque só enxerga a si próprio, né? Nós falamos, que é inescrupuloso, que é mesquinho, não mede consequências, né? Ele vai dizer aqui, inclusive, em relação à família. Então, em que vencerá o mais esperto? Uma luta de interesses, em que se calcarão aos pés as mais santas afeições. Então, ele sacrifica até as afeições, ele não mede consequências, em que nem sequer os laços sagrados da família merecerão respeito. Então, ele, inclusive, é insensível aos laços afetivos. Eu gosto desde que não fira aos meus interesses. Esse é o posicionamento do egoísta e do orgulhoso. Eu gosto muito de você, não causo problema nenhum, beleza. Mas, olha, não interfira, não atravesse o meu caminho, atrapalhando os meus planos, os meus interesses, as minhas conquistas. E, para concluir, hoje é de uma forma diferente. Nós vamos lançar para vocês refletirem e pensarem e trazerem a troca, quando, logo no início do item 11, na mensagem de Emmanuel, ele diz assim: ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra ascender na hierarquia dos mundos. Então, fica para nós essa pergunta: por que ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra ascender na hierarquia dos mundos? Vamos trocar? Cláudio vai falar. O Luciano falou que é porque iluminará as almas. Mas outros segmentos não iluminam as almas? A Igreja Católica, o catolicismo, outros segmentos não iluminam a alma? Vamos lá, muita gente participando. Fala, Cláudio. O Espiritismo vai trazer a informação sobre a existência da vida dos espíritos e da reencarnação. Apenas isso. Os espíritos vão continuar católicos, vão continuar budistas, vão continuar umbandista, candomblessista, Hare Krishna, e aí por aí vai. A única
única coisa que no meu entender que vai acontecer é que simplesmente todos vão ter essa informação na qual nós já trabalhamos, felizmente, que é a existência dos mundos habitados, a pluralidade das nossas existências, e finalmente nós vamos botar a lápide na morte, nós vamos matar a morte de uma vez, porque eu não aguento mais ver esse povo chorando, sofrendo por causa da morte, pensando que a morte é o fim. Isso é que o Espiritismo vai trazer para todas as outras religiões, mas os espíritos vão continuar professando as suas crenças do modo como eles bem quiserem. Beleza, alguém mais? Acho que tinha uma fila, não? Quem é? Tati? Eu não estou de co-anfitrião, não consigo ver se tem mãozinha levantada, Raquel. Tem que Eu ver não com- estou vendo ninguém, não. Não tem não. Por enquanto, só a Tati que levantou há uns 40 minutos atrás, mas acho que foi por engano. Tá bom. E essa resposta que foi dada atende a todos vocês? O pessoal está mudo hoje. Tati Posso disse- falar? Pode. Oi, Dolores. Eu tenho, diante de tanto conhecimento que vocês têm e eu não tenho ainda, às vezes eu me sinto muito pequena para qualquer comentário, tá? Tanto aqui como no grupo. Mas o que veio à mente, assim que a Raquel, né? Maria Raquel, falou do ponto que nós deveríamos comentar, veio que o Espiritismo ele prega muito o amor, sem condição nenhuma, né? Então, eu vejo isso um grande ponto. Concordo. Não sei se faz sentido. Tá. Dolores, só um esclarecimento. Aqui ninguém sabe mais, nem sabe menos. Aqui tem pessoas... Não, olha só. Aqui tem pessoas que já percorreram um caminho em cima dos livros por mais tempo, mas é a troca. Cada vez que a gente se debruça num capítulo desse do Evangelho, por exemplo, se daqui um ano nós voltarmos a ele, nesse mesmo item, nós vamos descobrir coisas novas, um olhar novo, porque nós vamos mudando também. Então, não tem essa distinção. A gente apenas... eu acabo levando vantagem, porque para trazer para vocês, eu tenho que me preparar antes. Então, eu já vi tudo antes, né? Mas toda contribuição é valiosa. E nós falávamos, né, 3 quintas-feiras anteriores, justo sobre a lei do amor, que ele justamente ele vai trazer essa, Emmanuel já traz, e o Pascal também, logo, se os homens se amassem dessa forma recíproca, de troca, o caminho seria mais fácil. Mas, em relação ao Espiritismo, por exemplo, outros segmentos também pregam o amor. Então, a colocação da diferença do Espiritismo é justo o esclarecimento sobre a imortalidade do espírito, que essa pluralidade da existência, cada vez a possibilidade de irmos aprendendo mais um pedacinho, porque para chegarmos à perfeição, precisamos passar por todas as áreas de conhecimento, pelas artes, por todo o conhecimento, e não dá tempo, né? Por mais que vivamos 100 anos, não dá tempo de nos transformarmos. Então, é essa visão que essa colocação do Emmanuel aqui, que ao Espiritismo está reservada essa tarefa, é porque ela levanta um véu sobre
é a nossa pluralidade, a reencarnação, a correção dos nossos equívocos, né? Mas alguém, gente, quer esclarecer a Dolores ou trazer outras colocações? Eu gostaria, Raquel. A título só de ilustração, o Espiritismo não é a única religião reencarnacionista. Nós temos aí o próprio budismo, né, que trata da metempsicose, ou seja, o espírito ele reencarna futuramente, mas não em corpos humanos, né? Há uma retroação nesse processo. Eles orientam os adeptos que, uma vez que o espírito desencarne, ele pode reencarnar no corpo de um animal, de um vegetal, se fosse o caso. Então, seria derrogar a lei do progresso. Nós somos Mas essa progressistas. ideia de progresso é do espiritismo, né? Exatamente, a diferença está justamente nesse ponto. E um dado interessante, fugindo até um pouquinho e sem me delongar na fala, a respeito do conhecimento, o que você talvez ainda não saiba, é que dentro da nossa doutrina nós nos relacionamos dioturnamente com os nossos pares no plano espiritual, por afinidade. Então, isso é fato. É como se nós fôssemos o código de barra e eles fossem o laser que passassem por nós e nos lessem. Então, por afinidade ou incompatibilidade, se aproximam de nós ou se afastam de nós. Então, a nossa parentela espiritual, aquela que estão os companheiros nossos do lado de lá, foi de lá que nós viemos, existimos aqui e para lá que nós vamos voltar. Só que melhores, a depender do esforço de cada um em se melhorar. Não é o externo que muda somos nós. Então, não existe exceção a essa regra. Quando qualquer pessoa faz uma fala, se coloca com sensibilidade, com alcance do que foi nos colocado, alguém da nossa parentela espiritual está nos ouvindo. E ouve a nós, não a Raquel, não a Tati, não a Marisa, o que seja. Ouve só você, porque tem afinidade com o seu padrão vibratório. Porque ela não consegue alcançar a colocação do outro, porque o padrão vibratório é diferente. Vê a pessoa mexendo a boca, vê falando, vê se colocando, mas ela não alcança aquela vibração. Só alcança a sua por uma questão de afinidade, de sintonia. Então, por menos que a gente saiba, é sempre muito bom e é prazeroso e agradável trocar, além de proporcionar aos nossos companheiros do lado de lá um conhecimento que eles não teriam, e só estão tendo através de você, mesmo sabendo um pouquinho. Não importa. O que importa é você se colocar, você vai estar auxiliando, inclusive, alguns deles. Era isso. E para fechar, essa aliança, essa concordância com Cristo, que a Raquel colocou logo no início, é muito interessante, porque isso vem desmistificar muito ainda do nosso inconsciente, do nosso atavismo, que é aquela construção passada nossa, que ainda vibra no presente nosso. Então, muitas das vezes, o que nós sentimos e falamos e pensamos vem do nosso próprio passado. Não é do passado da humanidade, é do nosso passado individual. Né? Então, esses atavismos, eles fazem com que a gente ainda se prenda nesse passado e venha o espiritismo discutir no véu da nossa ignorância, através da candeia que tirou debaixo da cama e colocou sobre ela. A luz tem que estar em cima, não pode estar embaixo. Uma das diferenças também da doutrina é essa, que esclarece. O espiritismo expõe, não impõe, esclarece, não condicionando. Por nós entendermos a importância fundamental do livre-arbítrio, vamos colocar assim de uma forma até um pouco que não coaduna muito com a doutrina, mas nós somos livre-pensadores, mas o nosso livre-pensar é baseado nessa plataforma fundamental, que é a doutrina. Então, nós podemos pensar de uma forma correta. E tudo é construção, tudo é edificação. Nós somos o que nós edificamos em nós. Hoje, nós somos o prédio que nós construímos no passado. Amanhã, ou seja, nas próximas encarnações, já seremos o que nós estamos iniciando o processo de construção, de edificação em nós mesmos hoje. Isso é filosófico, não tenha dúvida. Mas é para a gente pensar também, para a gente refletir.
A mim agrada bastante essa ideia dessa concordância, dessa aliança com Jesus, no sentido de que a nossa formação, né, pregressa era o pecado. Não faça porque é pecado. Então, você não raciocinava. E aí, como você gostaria de caminhar com Jesus, de que Jesus seja o seu modelo, como é que ele faz? O que é que ele nos diz? Ele diz que não faça ao outro o que não quer que faça a você. Então, se eu estiver mentindo para você, se eu estiver enganando você, eu gostaria de ser enganada? Eu gostaria de que mentissem para mim? Se cada vez que fôssemos tomar decisões e fazer ao outro qualquer coisa, se colocasse essa pergunta, se refletisse sobre isso, muitas das nossas escolhas já seriam diferentes das que nós, no impulso, mas ainda assim, essa aliança com Jesus, ao saber que ele é todo amor, toda bondade, toda compreensão, toda indulgência, ele compreende que nós ainda não conseguimos copiá-lo como gostaríamos. Então, ele está nos aguardando, mas a aliança está estabelecida. Não é mais o pecado, não é a culpa. Eu estou refletindo, eu estou transformando, mas eu tenho a responsabilidade de transformar, de elevar meus sentimentos, meus valores morais, de estabelecer essa concordância, mas estou indo. Com constância, a decisão já está tomada, né? Posso fazer um pequeno complemento, Raquel? Sim, acho que não sei quem está na frente, na fila. Pode? Eu acho que não tem ninguém, não. Dolores, o Espiritismo... Não tem ninguém na frente, não. Pode falar. O Espiritismo descrucificou Cristo. Porque muitos até hoje o mantêm preso ao madeiro. A diferença está aí. É para você também refletir. É essa aproximação entre nós e ele, não distante em outro planeta, outro universo, absolutamente. Isso é que foi feito com a gente durante 1.700 anos, desde os concílios lá atrás. Entendeu? Então, essa desmistificação da relação íntima, pessoal e intransferível que nós conseguimos hoje estabelecer com o mestre, foi o que o Espiritismo também nos trouxe. Se descortinar da ignorância, desse véu, né, que nos impuseram séculos atrás, aí entra no atavismo novamente, nós trazemos o nosso inconsciente. Então, esse trabalho diário de autoconhecimento, autopercepção e essa relação íntima, porque ele não faz, ele não impõe condição alguma. É só amar. Simples assim. Né? Claro que é difícil, é. O jugo é leve. O jugo Só é amar. leve. Só amar. Pode vir aqui hoje, agora ou mais tarde. E sem ficar na retórica da palavra, tá? É uma palavrinha de 4 letras que faz com que a gente politize o verbo e que não nos faz transpor a limitação da palavra. É sentir realmente, que não depende de nada. Quem mais quer fazer algum comentário? Eu vou fazer. Raquel, é o seguinte. Quando a gente diz assim, é simples, é só amar. A gente tem que dizer que é complexo, e é muito desafiador, porque amar quem nos ama, amar quem pensa igual a nós, amar quem caminha conosco, amar quem palmilha os mesmos passos conosco é muito fácil.
Mas é difícil amar quem está no poder. É difícil amar quem está nos usurpando, nos achacando, nos degradando, nos desrespeitando. É muito desafiador, porque antes de começar a amar, a gente tem que começar a perdoar essas criaturas. Um exercício intenso de perdão. Cada achaque, cada estocada diária que você leva, um exercício de perdão. Cada palavra malsã, um exercício de perdão. Cada indignidade, um copo d'água e um exercício de perdão. É muito desafiador. Eu não vou dizer mais que é difícil, porque não é. É desafiador, é complexo para nós ainda, que ainda estamos com a espada na mão. Embora ela esteja grande parte do tempo abaixada, nós ainda não embainhamos a nossa espada. Ela ainda está aqui. Ela não está em riste, mas está aqui. Então, esse amor aí, ele já começa nesse exercício. Um copo d'água, uma respirada e um exercício de perdão. Então, não é difícil não, é muito desafiador. É muito complexo, porque todo dia estão rasgando a carne da gente. Todos os dias estão confrontando nós conosco mesmo. O homem velho, o homem novo, todos os dias é confrontado. Todos os dias eu tenho que escolher a quem eu estou servindo. Todos os dias. E tem muitos dias da vida da gente que a gente serve mesmo a Mamon. A gente levanta a espada. E aí, uma palavra, um olhar de Jesus sobre nós através do seu evangelho é o suficiente, com a graça de Deus, para que a gente já novamente abaixe a espada, respire fundo e tente fazer esse exercício de perdão. Não querer mal já é um grande avanço, mas é muito complexo amar todas essas criaturas. Nós estamos num exercício assim fantástico. Podemos fazer um projeto, nós podemos fazer da nossa vida nessa presente encarnação, nesse momento, um projeto de vou me adiantar 50 encarnações se eu conseguir perdoar e amar estas criaturas. Porque é exatamente isso que nós estamos passando. O grande desafio da nossa vida. Eu me sinto todos os dias desafiada, porque antes de levantar da cama, eu faço uma prece. Para fazer uma prece, para se dirigir a Deus, você precisa limpar o coração. Primeira notícia que você ouve, você tem que falar assim: meu Deus, eu estou servindo a você. Eu estou te servindo, eu pedi para te servir, eu quero estar contigo. Então, ele é meu irmão. Eu preciso digerir isso e não desejar mal para ele. Eu preciso. Então, é bem complexo. Esse amar, eu diria para vocês que esse amar já é esse exercício. Porque talvez eu não saia dessa encarnação amando essas pessoas como eu já amo vocês, entendeu? Vocês não me causam repulsa. Estar com vocês é um bem-estar. Então, é muito complexo, né? Então, eu já acho que é uma faceta do amor eu não querer mal. Eu não querer pulverizar com o meu pensamento essa criatura. Já é um exercício de amor aliado com perdão. Então, conseguir fazer uma prece por uma pessoa dessa já é outro passo também. Então, a gente já não odeia, já não deseja mal, já consegue fazer uma prece, já consegue imaginar se amanhã vai estar melhor. Outra oportunidade será dada. Um dia vai ser anjo. Mas é um exercício gigantesco, árduo.
Por isso que a gente fala tanto em esforço, porque precisa se ter muita força, ter muita coragem. E hoje o tema foi pontual, né, Raquel? O egoísmo é o centro, é trazer tudo para dentro de si. E quanto mais para dentro de si, maior a dificuldade em se autotranscender e atingir minimamente a condição que Cristo espera de nós. E nós estamos num momento, a psicosfera tá pesada, né? Domingo tem um pleito, né? Então tá tudo muito pesado. Eu não sei como é que é aí em Mangaratiba, mas o Rio de Janeiro tá difícil, hein, gente? Tá complexo, tá desafiador. Eu acho que está geral, Marisa, acho que está geral por conta da polarização, por conta das decisões, por conta de uma série de coisas. Eu não saio daqui, né? Eu só estou no meu pedaço aqui, mas chega para mim também, chega notícia, chega informação, chega debate, chega discussão. Então, é muita oração. Nós precisamos mesmo, nessa semana, nesses dias, aí, vibrar muito positivamente, porque é complicado mesmo. Olha, Raquel, eu me sinto tão feliz de nessa vida eu estar longe da política. Eu me sinto tão feliz, tão grata por isso, porque eu sou um bicho político, todo mundo deve ser um bicho político, e eu estou muito feliz de estar muito longe disso. Embora a política permeie todo na nossa vida, eu estou falando da política essa política partidária. E vamos orar bastante, bastante mesmo. Vamos continuar orando. E foi perfeito o tema hoje. Nós ainda percebemos com muita nitidez o quanto esse câncer tem metástases profundas na sociedade. E que vai demorar um cadinho serem arrancadas e curadas. É mesmo porque a definição de amor ainda nossa é muito imatura. Verdade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que nós poderíamos terminar, né, Raquel? Sim. Se nem tiver mais nenhuma colocação, sim. Alguém mais quer trazer alguma contribuição? Eu gostaria. Oh, que bom! Só relembrando o que você já falou com a historinha da ratoeira, mexeu com todos. Então, tudo que acontece, a gente está envolvido e a gente não pode esquecer isso. Obrigada. É verdade. Perfeito. A interdependência é uma rede. Não adianta dizer que não respinga. Respinga geral. Respinga em todo mundo. Ô, Raquel, ainda tem mais uma prerrogativa. Vocês me desculpem pegar a fala novamente, mas a nossa concepção, a nossa intelectualidade, ela só abrange a circunferência da Terra. Porém, a coisa vai além do planeta. Além do planeta. Uma vez, há muitos anos atrás, na década de 80, eu ouvi de uma colega de trabalho, éramos bancários, e ela me falou que tinha um amigo que dizia para ela que, dependendo da intenção e da força com que se levante um dedo e riste, nós podemos abortar o nascimento de uma estrela. É uma alegoria? É uma alegoria, sim. Mas a gente pode até... Somos co-criadores. Tá Então, certíssimo, Luciano, tá certíssimo. Claro, porque a gente não tem noção do nosso poder entre aspas, naturalmente, né? Tanto para o mal como para o bem, principalmente. Então, o cuidado com os pensamentos, com os sentimentos e com as intenções desse momento principal que nós estamos atravessando deve ser muito bem estudado em nós mesmos, muito bem trabalhado em nós mesmos. A gente está tendo uma oportunidade raríssima de se autoconhecer e de se investir desse progresso que nos é, inclusive,
um legado, né? Uma possibilidade que Deus nos concede de nós avançarmos moral / espiritualmente. Então, é por aí mesmo. Né? Olha, eu tive que ouvir da velha Catarina: você não estuda Kardec? Tem que entender Kardec, não basta estudar. Se você põe uma intenção em qualquer coisa, esta intenção está lá, porque é o seu pensamento imantando esta coisa. Então, não basta estudar Kardec, entenda Kardec e coloca ele na tua vida, porque você está fazendo isso o tempo todo. És responsável pelo que pensas, porque tudo que pensas cria. Exatamente. Será que ela... Mas entenda uma coisa também, Marisa. Não é a tua vontade, o universo não se dobra à sua vontade. O universo segue seu curso. Você não é o teu pensamento que está colocado lá, é você que se sintoniza em algum movimento que já existe. E isso é diferente de você colocar o teu pensamento em algum lugar e o universo se dobrar a isso. É você se conectar a um movimento que já existe. Exatamente. É o que eu penso. Porque também tem isso, né? Nós refletimos tanto sobre o egoísmo. Eu não quero dizer que seja assim, aqui no nosso grupo, eu, você, fulano, mas nós, no estágio que nós estamos. Pois é, criticamos tantas coisas, mas quantas vezes somos dos primeiros a correr atrás de alguma vantagem? Né? Somos dos primeiros a... Tem uma oferta ótima aqui, um produto que custa Black Friday. 50 centavos. Ué, mas esse produto, esse livro só custa 50 centavos? Não pode. Esse livro custa... Não, é baratinho, tá ali. A gente adora o baratinho, a gente adora levar. A gente não pensa para aquele produto ser baratinho daquele jeito, se esse produto foi roubado, se alguém retornou à pátria espiritual por conta daquele produto. A gente não raciocina sobre isso. Tem um músico, trabalha, faz uma porção de custos, de impostos, paga. Aí a gente vai comprar R$ 5 um piratinha. Não, mas é que eu não posso comprar por 50. Tá bom, então não compra. Mas a gente não pensa, a gente quer aquele baratinho, a gente quer a vantagem. Eu conheço o gerente daquele banco. Quando eu chego lá, basta ficar ali na frente da mesa dele, ele já me chama, já me passa na frente de todo mundo, já resolve meu problema e ainda diz para as pessoas: olha, é uma questão pessoal, é rapidinho aqui. Mas não é uma questão pessoal, está resolvendo algo que é igual a todos os outros que estão ali. Mas é tão bom ser amiga do gerente, é tão bom a gente entrar pela porta principal, é tão bom a gente não precisar ficar numa fila gigantesca, porque a gente vai pelos caminhos da vantagem, do passar a perna no outro. Então, refletir sobre todas essas coisas, né, que a gente tem trazido para cá, sem precisar dizer o que faz, o que não faz, mas é disso. Não, olha, é melhor, ele está vendendo, ele não está roubando. Mas será que não já roubou para poder chegar ali daquele baratinho para a gente? Né? É só pensar em todas as consequências. Ontem nós falávamos sobre isso, ao escolhermos as nossas sementes, que frutos vamos oferecer? Vamos oferecer sombra, vamos oferecer acolhimento. O que está por trás das nossas escolhas?
Não vamos acertar sempre, mas pelo menos estarmos mais atentos em relação ao nosso livre-arbítrio. Nós escutamos recentemente, com essa questão de usa máscara, não usa máscara, que a máscara está ligada ao livre-arbítrio. Eu uso ou não uso, é meu livre-arbítrio. Tá bom, é a minha escolha. Mas é um descumprimento de uma lei humana, inclusive. Eu estou desrespeitando ao outro, que eu posso contaminar o outro, e eu não penso isso quando eu uso o meu livre-arbítrio. Então, são reflexões que o Evangelho possibilita trazermos para a nossa vida cotidiana. É nesse sentido. Agora, é duro a gente fazer tudo, certo? É desafiador, né, Marisa? É desafiador. A gente está o tempo inteiro conectado com o divino e fazendo as nossas escolhas com base no que já aprendemos. É desafiador mesmo, Raquel. Desculpa, só você falou coisas perfeitas, porque para que a gente deixe esse homem novo transbordar de nós precisamos rasgar na nossa carne, muitas vezes em detrimento dos nossos interesses mais imediatos, entendeu? Pagar por aquele programa que você sabe que você pode buscar na internet, mas de graça, mas você paga por ele porque isso é o certo, entendeu? A gente definitivamente deixar para trás a tal da lei do Gerson que infelicita o Brasil há tanto tempo. Mas como nós não inventamos essa corrupção, ela vem de muitos lugares. Então, sem complexo de vira-lata, sem nada, rasgar na carne mesmo. Isso aqui custa tanto. Se eu for no carinha da esquina vai custar menos da metade, mas você compra o tanto porque esse é o valor. Entendeu? Isso é o que te cabe. Mas o imposto tá te escorchando? Tá. Mas você vive numa sociedade, se a mudança tem que começar, que ela comece por você. Então são pequenas escolhas diárias que vão fazendo com que esse homem novo transborde de nós e impregne o outro. Entendeu? O egoísmo ele não vai acabar assim. Ele vai acabar conosco contagiando. E nós precisamos transbordar de nós, feito fermento transbordando do copo, quando a gente coloca muito. É disso que a gente fala. Por que eu não vou... A caixa do supermercado, quando a gente ainda usa dinheiro de vez em quando, ela errou no troco, você olhou, vai lá e devolve. Entendeu? Devolve. Tá precisando, você tá duro, mas devolve. Isso são todas essas coisas que parecem bobas, né? Principalmente para quem tá aí na Europa, né? Mas nós vemos isso diuturnamente. Diuturnamente. Vamos concluir, então, fazer a prece, aí a gente continua fora da gravação, pode ser? Vamos fazer a prece. Isso. Eu corri lá e me preparei, hein? Sempre preparada. Nada, eu tava esbaforida aqui na minha faxina, mas agora já tô... Ui! Que bom tá aqui. Aqui no meu quarto estão o Cláudio, a minha nora, o Mateus, está a gata... Estamos todos juntos aqui, Senhor. E do outro lado dessa telinha estão todas essas pessoas e junto com elas os seus amores encarnados, os seus amores e desamores desencarnados, Senhor. Nós nunca estamos sozinhos. E por conta disso mesmo, Senhor, nós te agradecemos, porque nós viemos à Terra ancorados e amparados e escorados por uma família espiritual imensa, do lado de cá no plano físico e do lado de lá no plano espiritual maior ainda. E nós te agradecemos, Senhor, porque não estamos sozinhos e amparando a todos nós está o teu imenso amor. Um dia, Jesus, esse mundo vai ser mais feliz,
mas nós podemos dizer que temos muitos momentos felizes já aqui ainda nesse mundo de provas e expiações. É uma felicidade poder compartilhar uma mesa, um café, um pão com manteiga. É uma felicidade poder ter um teto que nos ampara, o trabalho que dignifica os nossos dias e as nossas horas. É uma felicidade, Senhor, já podemos dizer, quando o nosso corpo dói, porque nós sabemos que neste ano de 2020, Senhor, centenas e centenas de famílias estão enlutadas, porque muitos perderam, entre aspas, perderam não, deixaram o seu corpo físico e partiram para a pátria espiritual. Então te agradecemos por esse corpo, mesmo que ele sinta dor. Eu ainda estou aqui, Senhor, e todos nós estamos aqui encarnados. E todos os segundos de nossa vida, enquanto estamos aqui, é o momento de crescermos, de evoluirmos. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos todos os dias alertas para esse engrandecimento que precisamos fazer. É o jardim que quer florir, é o jardim que já floriu, é o jardim que está florescendo dentro de nós. Nossas margaridas, girassóis, crisântemos, agapantos. Cada um de nós é uma flor a que preferir. Todos nós queremos florir e aromatizar tudo que há em torno de nós e dentro de nós. E nos entristecemos tantas vezes, Senhor, quando percebemos ainda a aridez, a secura dos corações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos como você, a termos paciência para esperar a semente crescer. Sermos, ao mesmo tempo, jardineiros e sementes. Sermos semeadores e sementes. Sermos aqueles que ceifam, mas aqueles que plantam, aqueles que colhem um dia. Ajuda-nos a ter essa paciência amorosa de esperar quem caminha conosco, crescer na emoção, no amor, no perdão, na caridade, na lealdade, na honestidade. Ajuda-nos a compreender aqueles que caminham conosco, mas que ainda são tão áridos, Senhor. Ajuda-nos a ter essa paciência, esse amor, essa luz dentro do coração, para sermos, Senhor, aqueles vagalumes que vão acendendo a sua pequena luz para iluminar o caminho de tantos que estão nas trevas, tateando cego diante da tua verdade. Tem misericórdia de toda a humanidade, Senhor. Misericórdia do mundo, misericórdia do Brasil. Floresce essa pátria do Evangelho no coração de todos, Senhor. Ajuda-nos a testificarmos a tua presença em nós diariamente. Não nos deixa cair na irritação, no desânimo. Não nos deixa desistir, Pai. Ajuda-nos a prosseguir diante de tantas dificuldades, de tantas dores. E que sejamos luz. E que nós floresçamos um dia, Senhor. Para que, com as ferramentas que Tu nos puseste nas mãos, possamos ser junto contigo, os jardineiros da felicidade nossa e de todos aqueles a quem nós pudermos, Senhor, de alguma forma chegar. Obrigada por tudo. Alimenta com Teu amor as águas das nossas casas, das nossas garrafinhas, das águas que nos lavamos, que lavamos os nossos alimentos, que o fazemos, Senhor. Abençoa essas águas com a Tua misericórdia, que Teus trabalhadores, cada trabalhador que acompanha cada um de nós, possa colocar com a Tua permissão nessas águas os remédios espirituais necessários aos nossos refazimentos físicos e espirituais. Limpa as nossas casas, Senhor. Leva contigo todos aqueles que vieram junto de nós, de algum lugar que passamos, que eles sejam nesses momentos que estamos aqui, sejam levados para serem socorridos, amparados, esclarecidos e iluminados pela Tua bondade, pela Tua misericórdia.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Maria de Nazaré. Obrigada, anjos guardiões, amigos espirituais, mentores deste grupo. Obrigada por tudo, Senhor. Seja conosco, mas principalmente, Senhor, ajuda-nos a estar contigo todos os dias e todos os momentos de nossa vida. Graças a Deus.